Bom dia, Cris, seja bem-vinda também. O pessoal vai chegando e a gente vai dando acesso aqui. Tudo bom, Cris? Olá, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa Obrigada. web de hoje. Vou dar início, gente. O pessoal vai entrando, tá? E aí eu vou dando acesso aqui para eles, para a gente aqui honrar o horário de vocês, porque eu sei que depois dessa web praticamente todo mundo vai almoçar, né? Então é muito justo a gente começar aqui no nosso tempo, tá? Bom, hoje nós vamos falar sobre como avaliar os riscos psicossociais, olhando para a NR1, mas também existem outras normativas que regulamentam a saúde e segurança psicológica no trabalho. Tá? Então, tudo que eu vou falar para vocês hoje aqui, na verdade, a gente não vai conseguir se aprofundar tanto, porque não porque o assunto seja complexo, mas o desdobramento dele requer uma atenção. Mas eu vou trazer aqui alguns pontos bem interessantes, principalmente mediante aos desafios que vocês trazem e vocês preencheram lá na inscrição, tá? E vou apresentar para vocês também algumas iniciativas que a Skill Hub já tem nesse aspecto, materiais que estão dispostos para vocês gratuitamente, falar um pouco também sobre o livro que comecei o pré-lançamento ontem, Cura Corporativa, falando desse movimento, o livro ficou lindo, fantástico, é algo bastante inovador para o mundo corporativo, a gente falar de cura dentro desse ambiente, então é algo bastante especial que eu lancei ontem para todo o nosso mercado brasileiro. E no final eu tenho algumas informações ali bem importantes também, bem bacanas, que eu quero compartilhar com vocês. Tá? Então, vamos começar nosso webinar. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui. Vamos entender um pouco sobre essa avaliação de risco. Para quem não me conhece ainda, eu sou Alex Corsino, né, fundador e CEO da Skills Hub, que é uma startup voltada para o desenvolvimento de cultura, de liderança e de saúde mental dentro das organizações. Então, já venho ao longo do tempo aí acumulando bastante experiência, principalmente voltada ao desenvolvimento das lideranças. Tá? Então, hoje, o nosso foco vai ser falar sobre essa questão da avaliação dos riscos psicossociais, entender um pouquinho da normativa, tá? Eu não vou ser técnico com vocês, o meu objetivo sempre é trazer facilitação para esse processo da gente entender o que a gente precisa, como é que a gente pode dar um iniciar nesse processo aí, nessa exigência agora por parte do Ministério do Trabalho, né? O que vocês trouxeram para mim hoje, né? Então, eu falo hoje porque a gente já teve duas webinars anteriormente, eu vou falar para quem está chegando hoje pela primeira vez, onde é que essas webs estão disponíveis, tá? Tem gente que está com a gente, está aqui participando desde o nosso primeiro momento, a gente já falou liderar sem escutar, a gente já falou sobre os conflitos dentro do trabalho, hoje a gente está falando mais um foco na NR1. Na próxima semana, a gente não vai ter agenda de webinar, tá? Porque eu vou focar essa energia para o nosso momento no dia 22, onde eu vou trazer um Hub Maker, aí um parceiro nosso, o Rodrigo Suzuki, que vai falar sobre comunicação não violenta, tá? E aí vocês podem, inclusive, compartilhar um bocado desse link de inscrição que nós teremos para o dia 22, no mesmo horário, às 11 horas, porque vai ser uma webinar bastante especial. O Rodrigo, ele é especialista no assunto. Mas olha que interessante, né? Por que eu já até antecipei, dei um spoiler aqui sobre a participação do nosso Hub Maker, o Rodrigo Suzuki. O ponto mais relevante dos desafios que vocês trazem para mim é a implementação da NR1. Eu sei que para muitos uma normativa, ela é um grande desafio, né? Porque ela tem uma linguagem muito técnica, uma linguagem da lei, e a gente, para interpretar muitas vezes isso, a gente fica ali sem saber para onde vai. Então, dentro desse objetivo, eu quero aqui facilitar esse entendimento para vocês. E implementar a NR1 tem sido um grande desafio para as empresas, principalmente porque muitas vezes, partindo do empresário, da diretoria, existe um medo de revelar coisas ocultas ou situações que acabam acontecendo, e isso parece que se volta contra a empresa. Mas, na verdade, a gente olhar para a NR1 como um instrumento que blinda a empresa é uma perspectiva bastante interessante. Por que blinda a empresa? Porque a gente, sim, nós vamos ter um olhar profundo para tudo que está acontecendo dentro da organização e, ao mesmo tempo, a gente vai compreender que existem alguns
afastamentos do trabalho que a sua raiz não é o trabalho. Então, dentro da experiência que eu tenho tido nesse trabalho de fazer diagnósticos, avaliações e perceber o que realmente acontece no contexto corporativo, eu percebo que existem, por exemplo, atestados ali que afastam a pessoa do trabalho por motivo de ansiedade, mas que a raiz disso não tem a ver com o contexto. Por quê? Porque os riscos, os fatores que podem influenciar nesses aspectos, eles são muito baixos. E quando a gente analisa de uma forma mais detalhada o contexto de vida da pessoa que está sendo afastada do trabalho por conta de um CID que remete à ansiedade, a gente vai ver que esse contexto, ele mostra que o fator gerador da ansiedade está fora do trabalho. Então, por isso que eu digo que esse mapeamento que nós precisamos fazer e realizar, ele é extremamente importante e, de certa forma, ele blinda. Agora, o impacto acaba sendo na organização, né? O impacto, lógico, da saúde do colaborador, mas quando a gente fala em termos de produtividade, de engajamento, de pertencimento, a empresa, ela acaba sendo impactada também. Tanto o colaborador quanto a empresa acabam sendo prejudicados, porque o processo de um afastamento, até que o colaborador receba o seu benefício e tudo isso seja reconhecido, é um processo demorado pela Previdência Social, né? Falta aí, é uma crítica construtiva que eu tenho feito, uma inteligência por parte da própria Previdência analisar de fato esse motivo de afastamento do trabalho. Por isso que eu falo que é extremamente importante a gente perceber, estarmos atentos de que muitas vezes esses fatores não estão dentro da empresa. E a gente avaliar e ter um diagnóstico trazendo essa informação é extremamente salutar para o mundo corporativo. O segundo ponto de desafio é a comunicação, seja ela da sensibilização para se falar de saúde mental dentro do ambiente corporativo, mas muitas vezes também uma comunicação que, de fato, ela traz um ruído no cotidiano da empresa, um ruído da liderança para com o liderado, muitas vezes do liderado para com a liderança também, né? Então, por isso que no dia 22 de maio a gente vai ter o Rodrigo Suzuki aqui, o nosso Hub Maker, falando sobre comunicação não violenta, tá? Um terceiro ponto que a gente percebe é a avaliação de riscos, ou seja, Alex, como é que eu de fato consigo perceber esses riscos que podem estar aqui nos corredores da empresa? Eu sempre digo que são questões, às vezes, muito invisíveis, a gente não consegue perceber isso. A liderança, seguindo aqui como um dos fatores, né, de desafio, e aí a liderança ela tem um papel extremamente importante, seja na mudança de comportamento, né, no liderar de uma forma mais assertiva, ou seja, clara e objetiva, atribuindo aqui uma comunicação onde as pessoas entendam qual é o caminho a ser seguido, as metas a serem alcançadas, os resultados a serem entregues, tá? Seguido ali, por último, de um plano de ação. Tá? Então, dentro do contexto da avaliação e da aplicação da NR1, quando a gente fala dos riscos psicossociais, hoje eu quero colocar luz nesse processo para vocês, para que a gente possa entender que essa implementação, ela requer uma atenção, ela traz resultados bastante significativos, porque é também um momento de transformação do mundo corporativo, então quem vive o RH todos os dias, esse é o momento que eu sei que sempre foi desejado, um desenvolvimento muito focado na humanização, ao mesmo tempo mantendo um equilíbrio também com a gestão de resultados. Então, eu sempre trago esse olhar, o equilíbrio entre gestão de resultados e o desenvolvimento por competências, o desenvolvimento das pessoas. Tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, sobre esses desafios. Então, o que são os riscos psicossociais? A gente precisa olhar para esse desenho da gestão. Como é que os processos acontecem, como é que a comunicação ocorre, como é o cotidiano. Eu sempre falo nos desenvolvimentos, nos trabalhos de desenvolvimento de líderes, né? Quais são as crenças que estão andando nos nossos corredores? Sejam as crenças possibilitadoras, aquelas que nos instigam a alcançar o resultado e nos permitem alcançá-los, mas também aquelas crenças limitantes. O que acontece no dia a dia que acaba ficando no oculto e a gente não consegue compreender. Então, a gente precisa olhar de uma forma estruturada, sistemática,
para esses riscos e reconhecê-los. Quando a gente identifica, reconhece, e é importante não só olhar para os sintomas, mas sim a gente poder, então, olhar para as causas, entender o que está provocando, trazendo esse risco para dentro da empresa. E ali, então, a gente vai olhar para essa gestão do trabalho em algumas dimensões, tá? E observar o que tem de potencial, ou seja, o que já está funcionando muito bem, que ocorre, que impacta num risco muito pequeno, ou, muitas vezes, o que eu sempre percebo são os relacionamentos interpessoais, conflitos existentes entre colaboradores, lideranças, equipes mesmo, tá? Então, esse é um fator que eu sempre chamo a atenção, e é um dos fatores muito observado pela NR1, que são os relacionamentos interpessoais. Tá? Então, entendendo essa definição, a gente vai observar que muitos desses fatores, dos riscos, estão relacionados à sobrecarga de trabalho, à falta de autonomia, ou seja, o colaborador ele não tem a liberdade de tomar algumas decisões dentro do que compete a ele. Tá? Então, essa liberdade de autonomia não é que ele vai tomar decisões que são bastante sérias. Lógico que dentro dessa estrutura hierárquica, cada um pode ter a sua autonomia ali. Vamos colocar aqui, entre aspas, uma autonomia limitada. Né? Essa limitação se dá justamente pelo cargo que ele ocupa, mas sim ele pode ter essa responsabilização de si e daquilo que ele está entregando. Observar esses conflitos interpessoais, como eu disse, né? Então é muito comum a gente perceber que existe ali uma demanda aonde nós precisamos trabalhar principalmente confiança e colaboração entre as equipes. E o assédio e violência, tá? Então, seja o assédio moral, seja o assédio sexual, a violência também muito por meio da comunicação. Então, são os fatores que estão gerando riscos aí dentro das organizações. Isso, consequentemente, vai trazer estresse crônico, vai trazer um estado de burnout, depressão, ansiedade e também doenças psicossomáticas, ou seja, uma determinada sobrecarga de trabalho, por exemplo, quando a pessoa é muito demandada, quando o tempo de trabalho dela não é o suficiente para executar as atividades, ela se estende mais, ou ela vai para casa pensando naquilo que tem que entregar, que dá continuidade porque não conseguiu terminar hoje, essa sobrecarga ela vai trazendo também não somente um impacto mental, mas também um impacto físico. Então, a própria medicina tem uma linha, tem uma abordagem, onde consegue compreender que muitas doenças, elas têm uma causa, uma raiz emocional. E a gente consegue observar a partir de um diagnóstico mais estruturado nesse aspecto também. Então, é a gente avaliar o transtorno mental, né, essa sobrecarga mental que existe, mas também percebendo que alguns aspectos físicos vão se apresentar aqui nesse sentido. Hoje, o que a gente tem muito em termos de notícia, de informação, é ansiedade, depressão e burnout. Por quê? Porque são os dados oficiais que a Previdência Social coloca à disposição, trazendo como informações alarmantes mediante ao cenário de 2024, onde a gente registra aí quase 500 mil de afastamentos do trabalho por conta desses diagnósticos. Mas não é somente esse tipo de diagnóstico que a gente percebe. Tá? Então, por isso que eu sempre coloco e trato também dentro da minha linha de trabalho essa questão das doenças psicossomáticas. Né? Então, uma sobrecarga de trabalho, ela pode impactar, reconhecido por médicos ali, numa hérnia de disco, numa degeneração da coluna, né? Porque a coluna que representa a nossa capacidade, é um processo muito de valorização, é uma leitura emocional que eu tenho de valorização, e quando eu não consigo realizar aquilo, quando eu sinto que o peso do mundo está nas minhas costas, ou da liderança, ou de uma empresa, isso pode responder em algumas questões na própria coluna. Né? Então, aqui a gente consegue perceber que esses aspectos de desenho e de gestão do trabalho e o contexto social, né, eu sempre falo também, tenho que olhar para o colaborador, não somente no contexto social dele dentro da organização, mas também fora, quando a gente traz uma política de RH que chega nesse nível. Tá? E sempre lembrando que uma empresa é um organismo vivo,
é algo dinâmico, e a gente precisa equilibrar resultados e desenvolvimento de pessoas nesse aspecto. Qual é o impacto? Né? Eu acredito que vocês já tenham visto essas informações desses riscos psicossociais. A redução na produtividade, não somente a partir do momento que a gente tem um afastamento, mas a partir do momento que a gente percebe que um transtorno mental, uma sobrecarga que impacta a mente do colaborador ou fisicamente, faz com que ele não tenha o mesmo rendimento ali dentro da empresa no seu cotidiano. Tá? Então, a gente fala muito de absenteísmo, que é um outro ponto. Mas tem algo também muito importante, que é o presenteísmo. Ou seja, o colaborador ele está presente, mas ele não consegue realizar uma entrega em que na sua normalidade, tanto mental quanto física, ele consegue entregar. Então, são os impactos que a gente acaba percebendo no nosso dia a dia. Né? O aumento de casos de burnout e desse estresse ocupacional acaba sendo também um impacto desses riscos que a gente viu no slide anterior. E quando a gente tem uma elevação na rotatividade dos colaboradores, seja na contratação de novas pessoas, as pessoas estão saindo, outras novas estão entrando, mas muitas vezes quando a gente percebe que existe uma prática de fulano não deu certo nesse setor, vamos colocar nele no outro, tá? Não deu naquele, vamos arranjar um outro setor para ele. Então essa rotatividade ali que acaba acontecendo não como uma forma estratégica, que aí entra o conceito do job rotation, né, nas políticas de RH. Aqui não, a gente percebe que essa rotatividade ela vem justamente por esse tentar adequar o colaborador. E quando isso acontece, é muito importante a gente olhar para uma questão cultural. Tá? E aí perceber, né, isso acaba sendo um sintoma de que a gente precisa olhar para a cultura da organização nesse aspecto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ou qualquer pergunta que vocês queiram fazer, por favor, podem colocar no chat, no final eu vou abrir um espaço para a gente estar dialogando aqui e trocando alguma ideia, tá bom? Em termos práticos, como é que a gente consegue trabalhar o desenvolvimento, né? O que a própria NR1 ela está pedindo para a gente? Primeiro, ela vai pedir uma leitura da situação da empresa. Se você está passando por um processo de, digamos, não está se sentindo bem fisicamente, você vai no médico. Ele não vai te receitar, na maioria dos casos, a não ser que você esteja com alguma dor ali, ele não vai te receitar um remédio sem antes perceber o diagnóstico, tá? Até mesmo num pronto-socorro que você vai, ele vai fazer uma leitura dos sintomas e vai aplicar alguma solução. Em alguns casos mais urgentes ou emergentes, ele vai pedir para você fazer um exame de sangue, um raio-x, uma ressonância ali mesmo no hospital. Então, o que a gente precisa primeiro é ter um raio-x da organização. E isso a gente consegue fazendo um diagnóstico. E aí a importância de um diagnóstico estruturado, olhando para a NR1, olhando para outras normativas também de saúde e segurança psicológica, porque aí a gente consegue fazer algo bastante amplo nesse aspecto. E a gente precisa de treinamento, né? A gente precisa de sensibilização de toda a empresa nesse aspecto. Agora, o treinamento sem o diagnóstico, ele não é tão eficaz. Porque lógico, a gente que está no dia a dia das empresas, a gente sabe quais são os gaps. A gente sabe quais são os problemas que existem dentro da empresa que eu estou gerindo ou que eu estou participando. Principalmente quando eu estou ali no RH trabalhando o desenvolvimento das pessoas. E a gente pode fazer, por exemplo, um treinamento de comunicação não violenta para toda a liderança, para a gente melhorar o nosso processo de comunicação. Agora, são todos os setores que precisam desse treinamento? Se você puder fazer um trabalho, um programa de treinamento, focando especificamente aquelas áreas que precisam se desenvolver melhor. Então, muitas vezes a gente vai perceber, e eu tenho visto isso nos diagnósticos, que a gente tem áreas, né, que a liderança, ela demanda de uma atenção mais específica, por exemplo, num processo de comunicação, na maneira como ele se comunica, do que em outras áreas. Então, um treinamento sem uma avaliação antes, ele não vai ter tanto impacto, e isso pode gerar algum tipo de problema mais para frente, ou agravar sem os riscos psicossociais, os impactos que eles têm dentro do ambiente de negócio, tá? Como também uma própria leitura, caso haja, quando começarem ali as visitas de Ministério do Trabalho, né, caso haja, pode haver alguma sanção nesse aspecto.
tá? Então, o processo de comunicação, ele é extremamente necessário. Quando a gente tem uma leitura do que acontece dentro da empresa, quais são os tipos de conflitos, aqui a gente precisa de um canal de escuta, mas não é só receber informação e guardá-la. Tá? Então, no meu livro, Cura Corporativa, eu falo muito sobre o processo da escuta ativa. Há 2 semanas atrás, a gente fez um webinar falando sobre liderar sem escutar custa caro. Está disponível no nosso site lá. Então, quais são os canais que você tem para poder ouvir? Existe um canal de ouvidoria? Existe ali uma conexão com o RH, onde a pessoa possa agendar uma escuta? Ou seja, ela está passando por algum problema ali com a liderança dela, ela não consegue se expor porque ela tem medo. Existe um canal que faça esse acolhimento de forma segura para que o colaborador não seja exposto mediante, digamos aqui um exemplo de uma liderança tóxica, tá? Quais são os canais que vocês têm hoje dentro da organização para ouvir o colaborador de forma aberta e transparente? Feedback, né? Sejam as avaliações por meio de clima, do próprio fator, avaliações de desempenho também. O feedback é um termo hoje em que a gente, é uma ferramenta, na verdade, eu sempre defendi dessa forma, né? Robert Chinachick escreveu um livro bastante interessante alguns anos atrás, falando problemas OBA. E alguns anos atrás eu tinha uma palestra chamada Feedback OBA. Por que eu desenvolvi esse trabalho alguns anos atrás? Justamente porque as pessoas ainda temem feedback. Muitos colaboradores têm na mente de que feedback é algo negativo. Por quê? Porque a prática dessa ferramenta é sempre apontando, entre aspas, os erros. Nunca é um feedback como um olhar construtivo, tá? Então, eu tenho um modelo de trabalho de feedback voltado para avaliação de desempenho, aonde a gente faz uma escuta bastante estruturada, ativa, para que a gente possa olhar para esse trabalho de forma que o colaborador ele possa ter uma consistência no seu desenvolvimento. Não só a partir de um PDI, onde é desenhado, mas também aonde ele sinta que o líder está engajado no processo de desenvolvimento dele, né? E políticas, tá? Então, não sei qual é a visão que vocês têm sobre política, pode até colocar aqui para mim no chat, né? Se vocês acham que é um documento complexo, que é um documento que a gente está longe ainda de implementar isso, tá? Mas uma política, ela vai vir justamente, e pode ser de uma forma muito simples, trazer orientação. Se a gente observar, mesmo que você não tenha isso documentado, uma política de RH, né, uma política ali muito voltada, falando sobre a ética da organização, ela já existe. Ela só não está no papel. Então é importante a gente documentar para que esse entendimento ele seja percebido por toda a organização e a gente possa, então, fazer com que isso seja conhecido. E não haja nenhuma interpretação devida sobre como realmente as coisas funcionam dentro da organização. Tá? Então, aqui a gente tem 4 pontos práticos. Tá? Só que a gente vai se adentrar um pouco mais para entender, principalmente, a questão desse plano de desenvolvimento, de implantação da NR1, dos treinamentos, como eles podem e devem acontecer. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar os fatores de risco psicossocial que estão presentes dentro da organização. Ou seja, quais são os problemas nesse aspecto? A minha liderança, ela é acessível? Ela dá suporte para o liderado? Ela tem uma comunicação, digamos aqui, acolhedora? Ou ela tem uma comunicação violenta? Como é que funcionam os processos? As pessoas têm os recursos que elas precisam? Como é que está a demanda de trabalho? A pessoa tem a sensação de que quando ela sai do trabalho no final do expediente, ela se sente realizada? Ela tem engajamento? Ela tem algum problema de pertencimento àquele espaço? As informações, quando são transmitidas, elas são transmitidas de forma clara e objetiva, né? Então, existem algumas dimensões que a gente precisa avaliar para poder justamente correlacionar com esses riscos psicossociais. E isso a gente pode fazer de várias maneiras. Tá? Então, você pode fazer isso num diálogo com o colaborador. Só que se você tiver uma equipe muito grande, como muitas empresas têm, de 300, 400, 500, 1.000, mais do que isso, de colaboradores, essa escuta ela vai levar muito tempo e, na verdade, não vai ser eficaz. Então, aqui a gente
traz uma proposta de conteúdo, de ferramenta, que ajuda nesse sentido. Feito isso, eu identifiquei, eu mapeei, eu pesquisei, eu escutei os colaboradores. O que eu faço agora? Eu preciso analisar essas informações. Então, eu preciso minerar, eu vou utilizar aqui um conceito da tecnologia da informação, né? Minerar esses dados para que a gente possa ter uma informação ali bem estruturada. Agora, um outro ponto que eu falo muito no livro Cura Corporativa é de que a gente precisa fazer com que esses dados ele transformem o movimento do desenvolvimento humano dentro da organização. Então, do que vale para mim, por exemplo, saber que 70% dos meus colaboradores têm um sentimento de pertencimento, ou de que 80% se sentem engajados, ou de que 65% são favoráveis aos processos de comunicação. Tá? Então, o que vai adiantar para mim saber que a favorabilidade na organização ela é 90%, se eu não olhar para aquela fatia dos 10 que faltaram, dos 30 que faltaram, dos 20 que não tem. Então, a gente precisa transformar esses dados, observando e olhando de uma forma muito sensível, tá? Para que a gente possa, então, entrar numa fase de planejamento, para desenvolver o nosso plano de ação aqui, olhando para esses aspectos, né? Então, eu vou pegar um caso aqui, por exemplo. Existiu uma situação que foi feita uma pesquisa de clima, e numa determinada equipe, quando a gente olha de forma mais detalhada, somente 30% das pessoas daquele setor responderam à pesquisa de clima. Como é que vocês leem isso? No geral, o índice de engajamento na pesquisa foi muito bom. Agora, quando eu olho de forma detalhada esse dado de que somente 30% de uma equipe respondeu à pesquisa, eu já tenho um olhar mais específico para aquela área e começo a fazer questionamento a respeito de como é que é a comunicação da liderança nesse aspecto, porque nós estamos falando de uma pesquisa de clima organizacional, onde o feedback do colaborador para a gente entender como podemos melhorar esse ambiente para que ele seja o mais saudável possível é extremamente importante. Então, a gente vai começar a observar, né, em níveis ali mais específicos, a liderança, as equipes, como é que estão as respostas para todos esses índices que a gente gera, tá? Feito o teu planejamento, agora sim a gente vai partir para essa implementação. Tá? Então, eu vou fazer, Alex, agora o meu planejamento para o meu ano de 2025. Tá? Eu sempre gosto de trabalhar com indicadores. Como é que você vai estar medindo isso? Você vai deixar para medir o clima só daqui a 12 meses? Tá? Então, a gente precisa ter indicadores ali que vão monitorando no decorrer do tempo se as ações planejadas foram executadas, né, como é que foi, fazer as pesquisas de reação a cada ação que você tem, seja uma palestra para todo mundo, seja um treinamento para liderança, né, fazer pesquisas talvez menores, mais perceptíveis em relação a observar se eu tenho ali um indicador na minha pesquisa de clima, na hora que eu faço uma avaliação dos riscos, de que os meus processos ou a comunicação existia um certo nível de desfavorabilidade ali. Então, como é que eu vou monitorar isso ao longo do tempo? Para a gente não deixar isso para o outro ano, para perceber se de repente o indicador ele diminuiu e a gente não conseguiu alcançar o resultado que a gente esperava, tá? Então, aqui a gente percebe que tudo começa do diagnóstico. Tá? Então, se eu não estou me sentindo bem, eu vou no médico, ele vai pedir uma série de exames, e a partir desse exame é que ele vai poder, então, fazer um tratamento adequado. Aqui a gente vai olhar para a empresa, implementando uma ferramenta que possa trazer essa leitura para a gente de forma bem detalhada, tá? Entender essa análise e estruturar algo bem estratégico nesse sentido de desenvolver as pessoas para resolver essas questões dos riscos sociais. Tá? O que nós trabalhamos na Skills Hub? Qual é o nosso olhar para isso? Tá? Então, tudo parte, como eu disse para vocês, da pesquisa. Mas antes da pesquisa, existe um fator bastante fundamental, que é a sensibilização.
Então, na hora que a gente vai rodar uma pesquisa, a gente vai trabalhar um processo de comunicação, de endomarketing, aonde a gente vai falar de que agora a gente está olhando para esses aspectos. Mas não é uma pesquisa, e essa comunicação ela precisa ser bem trabalhada, no sentido onde as pessoas vão ficar com medo de responder aquilo que vem pela frente, essa pesquisa. Então a gente precisa falar de que é um processo de escuta, esse processo ele precisa trazer ali o anonimato, para que essa resposta ela seja o mais sincero possível também. Então, a partir do momento que a gente faz a pesquisa, a gente tem informações para analisar. E o que nós estamos analisando? Os riscos psicossociais, os tipos de conflitos emocionais e o que pode surgir aqui de doenças psicossomáticas, tá? Não são diagnósticos de doenças. O que a gente traz como inteligência por trás desse processo? A gente entende que muitos conflitos emocionais geram doenças psicossomáticas, uma sobrecarga de trabalho, uma questão de assédio, tá? Então, isso pode disparar algumas doenças psicossomáticas, sim. Então, a gente vai fazer um cruzamento para perceber o que existe de fator de risco psicossocial, entender quais são os tipos de conflito que as pessoas podem estar vivendo e o que isso pode gerar lá na frente. Ou seja, se eu tenho alguém que recebe uma sobrecarga de trabalho muito grande e isso a impacta emocionalmente, isso lá na frente pode gerar algum distúrbio na coluna, que é o exemplo que eu mais uso, porque é um dos casos também. Se a gente observar dos indicadores de afastamento do trabalho, as doenças osteomoleculares ali são as que mais estão no topo dessa listagem, né? Então, a gente precisa olhar para esse aspecto. Muitas vezes por impactos de esforço físico mesmo, mas muitas vezes por conflitos emocionais. A partir do momento que a gente faz essa leitura e essa correlação desses 3 pontos, a gente sim agora pode partir para um plano de ação. Tá? Então, a gente vai ter uma estruturação, informações estratégicas para a gente atuar. Só que olhar para esses riscos, para esses conflitos, não vai ser só de forma geral. A gente consegue descer níveis de hierárquicos, olhando para as equipes, observando se você tem várias unidades de negócio, qual é a unidade de negócio quando elas estão dentro da mesma cidade ou em cidade diferente, que tem um maior impacto, e aí eu consigo perceber se eu preciso trabalhar a liderança ou se eu preciso trabalhar num aspecto mais geral com todo mundo. Né? Então, para isso, o que a gente desenvolveu? Nós desenvolvemos uma ferramenta que é capaz de identificar e ajudar a fazer essa gestão dos riscos psicossociais. Tá? Então, a metodologia que a gente traz por trás desse conceito é o Hub Insight. Né? Então, é um centro de conexão para a gente poder avaliar todas as questões em relação aos riscos psicossociais. Então, é super importante a gente poder começar a avaliação percebendo o que, de fato, a gente está lendo dentro da organização. Porque aqui, sim, o teu investimento em treinamento, em desenvolvimento, em todas as ações, todas as sensibilizações, ela vai ter um retorno significativo, tá? Então, lembra que o chefe, a direção, sempre vai estar olhando o quê? Quanto isso custa, não é verdade? Quanto que o treinamento custa? Né? Mas por que ele faz essa pergunta? Existe uma pergunta oculta nisso, né? Ele quer saber qual é o retorno, qual é o ROI que você vai ter sobre esse investimento. Então, por isso que eu defendo que a gente precisa fazer uma análise muito bem estruturada. Aqui o HubSite, que é essa plataforma que a Skills Hub traz, permite com que a gente tenha, dentro da nossa metodologia, formada aqui por 15 dimensões e 64 questões, aonde você pode implementar também as suas questões, a gente consegue fazer uma avaliação, primeiro, geral, tá? Então, aqui nesse exemplo, quando eu apliquei nessa demonstração, a gente tem 93,4% de favorabilidade, ou seja, 93,4% dos colaboradores que responderam, eles conseguem, eles demonstram uma adaptação à cultura da empresa. Só que eu preciso olhar agora de forma mais estratégica. Então, o que eu faço? Eu quero olhar pelos setores da empresa. Então, na hora que eu olho para os setores da empresa, né, eu vou dar um zoom aqui para ficar um pouco mais nítido, tá? Eu estou vendo a seguinte informação. Eu tenho aqui
um índice global de 93,4 de favorabilidade, mas eu tenho um setor aqui que ele cai para 78,1%. A pergunta que a gente faz é, o que está acontecendo nesse setor para que esse índice ele seja menor? Aqui está a chave de virada, porque a gente consegue observar numa pesquisa, num diagnóstico, observando por que aqui, olha, eu tenho 14% dos colaboradores que ficaram neutros em suas respostas e 7,8% foram totalmente desfavoráveis. Tá? Então, aí eu vou começar a olhar de forma mais detalhada. Posso olhar por nível hierárquico também, esse indicador total aqui da favorabilidade, tá? Então, eu vejo que aqui a área operacional, ela tem um impacto maior, tá? É onde ela maior, ela demonstra uma desfavorabilidade aqui. Eu posso olhar para aspectos mais, digamos, específicos, como a liderança, tá? Então, eu vejo que a liderança aqui tem uma favorabilidade, um índice de 91,7, que já é abaixo do indicador geral. E que aqui, nesse determinado nível operacional, a liderança tem uma aceitação de 89,3% e uma desfavorabilidade de 5,4%. Tá? Ou seja, eu preciso olhar com mais atenção para a minha liderança. Agora, posso olhar isso também por setores. E aí eu vejo, de novo, aquele setor que, de forma geral, tinha um índice baixo, aqui ele tem uma desfavorabilidade da liderança de 18,8%. E 18,8%, coincidentemente, ficou neutro. Ou seja, quando eu somo esses dois indicadores, eu percebo que cerca de 37, 38% das pessoas nesse setor, eles não estão favoráveis em relação à liderança. Aqui a gente já não está falando tanto de processo, a gente está falando de relacionamento entre líder e liderado. Agora percebe, você demanda de forma geral um treinamento para os líderes, mas nesse caso aqui, esse setor, ele precisa de uma maior atenção, concordam? Então, o que a gente precisa trabalhar com esse liderado? Ele tem tudo o que ele precisa? Ele está apresentando os resultados? Né? A gente consegue fazer uma escuta mais específica com as pessoas só dessa área? Existem empresas que fazem escutas direcionadas quando encontra indicadores como esse daqui. Então, isso é muito importante. Agora, olha que interessante também. A gente consegue perceber aqui, deixa eu trazer aqui um outro ponto. Né? A gente tem treinamento e desenvolvimento, que é uma dimensão. Então, eu vejo que aqui, de novo, essa área, 16%, quase 17%, está desfavorecendo os treinamentos que são aplicados ali, tá? Mas eu tenho um outro aqui que é relacionamento. Ali, aqui, ó, relacionamento interpessoal, que é um dos fatores. Olha só como isso daqui está expresso. Tá? Então, eu tenho setores que o relacionamento foi considerado 100%, um outro setor 75%, mas quando eu olho para outros dois setores, eu estou vendo que eu tenho um grande número de respostas neutras, ou seja, 75% das pessoas aqui não se manifestaram. Conhecendo a estrutura desse case, eu sei que esses dois setores aqui estão relacionados a uma mesma liderança. Então, ali a gente começa a olhar para, opa, existe um alarme vermelho aqui tocando e a gente precisa olhar para esse aspecto, tá? Quando eu tiro desse perfil aqui de olhar, mais especificamente o filtro das áreas, dos níveis, eu consigo ver que eu tenho um alarme, de certa forma geral aqui, na dimensão de relacionamento interpessoal, que precisa ser trabalhado. Ou seja, quando eu pego de forma geral, por exemplo, a liderança, eu vejo que ela está com 91,7, tá? Então, eu estratifico olhando isso por área, por níveis, para entender como é que isso está no detalhe. Mas quando eu comparo a liderança com relacionamento interpessoal, eu já sei que uma prioridade que precisa ser estabelecida aqui nesse desenvolvimento é confiança e colaboração entre as pessoas. E isso é um fator de risco psicossocial. Tá? E aí é interessante, porque aqui também, na pesquisa e na plataforma, você consegue avaliar quais são as questões que são abordadas nesse aspecto. Então, na hora que você está avaliando, você não fica, eita, mas o que está
relacionado à avaliação da minha liderança, tá? A gente tem essa leitura também, por exemplo, aqui, eu vou pegar aqui, conflito de sobrecarga, né, que é um tipo de conflito emocional existente. Ou seja, aqui nesse caso, está 100%, significa que 100% das pessoas estão sobrecarregadas? Não, tá? Então, aqui nesse caso, significa que a gente está indo muito bem nesse aspecto, tá? Mas existem outros conflitos, né? Tem um conflito que a gente chama de desvalorização. O que é o conflito de desvalorização? São situações que acontecem no cotidiano onde a pessoa ela não percebe o seu valor, tá? Muitas vezes isso, pela maneira como o líder ele trata os seus liderados, ou pela comunicação ela é feita, ou pelo próprio processo, né, de trabalhar política de diversidade dentro das organizações. A gente tem aqui essa dimensão de diversidade, embora a NR1 ela não fale especificamente da diversidade, mas existem outras normas de segurança, de saúde e segurança psicológica no trabalho, que sim, elas abordam a diversidade. Então, dentro desse conceito da nossa metodologia, a gente traz esse olhar. Geralmente, a gente pensa, né, traduz diversidade para a comunidade LGBT, mas não é somente esse aspecto, a gente está falando de culturas diferentes, de religiões diferentes, como é que a gente lida com todas as diferenças dentro da organização. Tá? Então, aqui, mesmo estando com um indicador bom de 98,1, existe alguma coisa ainda ali que precisa ser trabalhada, embora esse 1,9% aqui de diferença seja uma resposta neutra, tá? Mas dentro desse aspecto aqui da pesquisa onde ela foi realizada, a gente percebeu que isso de fato não era um problema. Então a gente vai ter várias situações que a gente pode estar olhando, força da marca da empresa, né? O quanto as pessoas estão engajadas com o negócio da empresa, o quanto elas se sentem pertencentes. Então esse é um indicador bastante interessante também nesse sentido, porque a gente consegue avaliar engajamento. E a gente traz 5 indicadores chaves aqui: saúde mental, liderança, engajamento, diversidade e também sustentabilidade. Mas, Alex, o que numa pesquisa como essa, que vai analisar a cultura da empresa, correlacionando os riscos sociais, a sustentabilidade tem a ver com isso? Ela também está presente nas normas de saúde e segurança psicológica do trabalho, tá? Então, é fundamental a gente observar isso. Dentro dessa estrutura da plataforma, a gente tem uma ferramenta bastante interessante. Você aplicou essa pesquisa agora, daqui a 6 meses, 1 ano, você quer aplicar novamente. Como é que eu faço, então, para saber se a gente está tendo um desempenho melhor? A gente vai acumulando os resultados. Então, você aplicou uma pesquisa agora, dentro da tua política de RH, você quer aplicar uma outra pesquisa, você pode chamá-la de clima, de favorabilidade, seja como for, daqui a 6 meses. Então, você aplica novamente, e aí você pode comparar o que melhorou ou o que ficou num nível abaixo, tá? E tudo isso a gente vai organizando ali numa entrega por meio de um relatório bem específico, bem detalhado. Tá joia? Tudo bem por aqui? Eu vou retornar só ao nosso slide aqui, para a gente dar prosseguimento, estamos quase na reta final, tá? Pois bem, o que nós teremos aqui para abranger mais sobre esse assunto, tá? Na Skills Hub, a gente traz muitos conceitos diferentes, falando inclusive como cura corporativa. A gente entende que, por mais que não haja uma análise mais específica do Ministério do Trabalho quando fala de afastamento, mas sim, isso é um assunto emergente dentro das organizações. A gente precisa ter um maior cuidado com as empresas, e nós estamos vivendo uma nova era, uma era de transformação dentro das organizações, e nós precisamos estar muito abertos para isso. Tá? Então, como profissional, como líder, no decorrer da minha carreira, eu sempre tive muito olhar tanto para a gestão do resultado, quanto também para o desenvolvimento das pessoas. Então, particularmente, eu sempre investi muito em autoconhecimento comigo, para que eu pudesse também ajudar as pessoas nesse processo. Então, nós que somos líderes, que estamos à frente de equipes, de negócios, né, ou se você tem a sua própria empresa, a gente precisa ter primeiro um cuidado com a gente, para depois cuidar com as pessoas. E, por fim, para que serve, então, o mapeamento? Só para a gente ter números, para a gente fazer treinamentos superficiais, para dizer que fizemos entregas e que estamos obedecendo à lei?
eu trago muito esse conceito de que o mapeamento ele deve ser feito para a gente cuidar das pessoas. Tá? Então, no dia 10 de maio, que é um sábado, das 9 às 16, tem 1 hora de intervalo para almoço, a gente vai mergulhar em entender os principais gatilhos emocionais que impactam o clima, como reconhecer sintomas invisíveis nesse adoecimento individual, mas também coletivo, tá? No papel da escuta estratégica e na prevenção e no cuidado que a gente precisa ter com os colaboradores, e nos princípios que a gente traz de saúde e segurança psicológica. Entendendo como é que a gente transforma esse diagnóstico em ações estratégicas, tá? Então, lá no site da Skills Hub, tá? Alguns de vocês já têm, mas eu vou mandar também, vocês vão encontrar, tá? De forma mais detalhada, as informações a respeito dessa imersão que vai ser realizada agora, dia 10, tá? O que é imersão, o que você vai aprender, o que você vai poder aplicar, tem falando um pouquinho sobre o facilitador aqui que está conversando com vocês, tem todo o nosso conteúdo programático que vai ser abordado, os momentos, hora a hora, tá? Tem a questão da data, dos horários dos lotes, então a gente tem um lote 1 que vai até o dia 10, num valor diferenciado de R$ 97,00, isso você divide em até 12 vezes. Se a empresa quiser fazer um investimento para você, pode fazer investimento, vocês têm meu contato direto, a gente faz a emissão da nota fiscal, faz tudo muito bem organizado aqui para vocês, tá? Aí depois vão rodando os lotes 2 e lote 3. A gente vai se aprofundar mais nessa questão da ferramenta, não numa conversa de venda em si, mas até para vocês entenderem como que esse diagnóstico de mapeamento de cuidado, ele pode ser feito por vocês, tá? Alex, eu posso fazer um diagnóstico utilizando o Google Forms? Pode. Você, dependendo do número de pessoas que você tem, você vai ter muito trabalho para fazer análise. Então, o que você tem de vantagem numa ferramenta como essa é que você ganha muito tempo nesse processo, tá? E aqui a gente ainda tem a tua garantia incondicional. Se em até 7 dias depois da imersão você percebeu que não recebeu nenhum valor, que nada mudou para você, você tem o teu investimento de volta, tá certo? Então, eu vou mandar essas informações também para vocês agora pela tarde, lá no WhatsApp, mas a gente tem mais informação, né? Tem aqui o livro Cura Corporativa, que foi lançado, então, o pré-lançamento aconteceu ontem, então lá pelo site da Skills Hub, vocês também podem ter aquisição. Temos 2 e-books gratuitos aqui falando sobre o poder da escuta, né? Como ele gera insight. Tenham a escuta como uma ferramenta nesse processo de mapeamento, de ouvir as pessoas com atenção, se conectando no mundo delas. Tem um e-book também, falando um pouco mais, de forma mais resumida, mas estrategicamente sobre a implementação da NR1 e como a gente pode fazer essa gestão de riscos psicossociais, tá? E já fica o meu convite, as inscrições já estão abertas para um outro webinar no dia 22 de maio, às 11 horas, onde eu vou estar lá com o Rodrigo Suzuki. Eu vou ser um mediador ali em alguns momentos, mas toda a palavra sobre comunicação não violenta vai ser trazida pelo Rodrigo Suzuki, que é o nosso parceiro, né? Aqui a gente não chama de parceiro, aqui a gente chama de hub maker, né? Aquela pessoa que é um ponto de conexão e ele é um fazedor, é uma pessoa que tem uma parceria bastante estratégica aqui com a gente, tá? Então, aqui embaixo tem uma imagem do nosso site, aonde vocês podem também acessar, eu vou botar aqui para vocês, né? Aonde vocês podem acessar algumas informações que já estão totalmente disponíveis para vocês, tá bom? Então, você vai acessar o nosso site aqui, no menu, você vai conhecer mais das nossas soluções, mais sobre a Skills Hub, e aqui tem o Hub Talks, a página do nosso ponto de conversas, tá? Onde a gente já tem 2 webinars gravadas, já disponíveis aqui para vocês. Hoje eu vou estar colocando essa que a gente está concluindo aqui, tá? E já tem a propaganda aqui do Rodrigo Suzuki e a inscrição de vocês podem fazer aqui. Clicou em Quero Participar, vocês podem ir lá para fazer o agendamento com vocês, com a gente. Tem a parte dos livros também, que entra tanto a questão do e-book quanto do Cura Corporativa. Então, clicou, vai levar vocês para a página, tá? Então, aqui o Cura Corporativa, que já está à venda, está com preço promocional nesse pré-lançamento aqui. Então, vocês vão entender o que vocês vão encontrar no livro, porque esse livro é para você,
né, palavras que tocam já um trecho aí do nosso prefácio, escrito por uma pessoa de grande autoridade no desenvolvimento humano, quais são as partes do livro, mais um pouquinho sobre o autor, e aqui, tanto nesse botãozinho flutuante aqui do comprar agora, quanto do adquirir o seu, vai direcionar vocês para o site da editora, vocês fazem a aquisição, ele está saindo por R$ 40, mais o frete, e vocês conseguem, então, receber aí, em no máximo 19 dias, vai chegar ou no teu escritório, ou na tua casa, no lugar que você escolher para poder receber o teu livro, tá? O Cura Corporativa, ele traz, tem uma história fascinante sobre ele, e ele fala muito sobre o que acontece nas empresas. Mas ele não é somente uma história, tá? Ele tem todo um direcionamento também para aquilo que você vai fazer. Eu coloquei um estudo de caso de aplicação do nosso diagnóstico ali, comentando um pouco sobre ele, e ali eu faço também algumas indicações de indicadores que possam ser estabelecidos, de toda uma estrutura que você pode aplicar dentro da tua empresa, tá? Então, lógico que, vou encerrar aqui essa parte do site, lógico que a gente sempre fala daquilo que a Skills Hub, ela tem para contribuir no teu processo de gestão de pessoas, tá? Mas, principalmente, eu quero dar muita luz para dizer que tem coisas que você pode desenvolver. Principalmente dizer que a implementação da NR1, ela não é algo complexo, é sim algo que precisa de atenção. Todas as ações que a gente faz, a gente vai fazendo o apontamento de cada parte da norma, tá? Mas não só da NR1, e também de outras normas aqui de saúde e segurança psicológica no trabalho, que a gente traz como metodologia, como ciência, como conhecimento atrás de tudo isso. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Essa é a hora do eu ajudo vocês ou não sei, vou te responder depois. Estamos aqui nesse momento de prova de fogo, vamos nós. Caso vocês não tenham perguntas, tá? Então, eu quero agradecer a participação de vocês. Logo mais, vocês estarão recebendo aqui alguns links de acesso ao site, da própria gravação que nós temos aqui, tá? E se você deseja agendar uma apresentação do Hub Insight para conhecer a ferramenta com mais propriedade, tá? Então, eu disponibilizo ali cerca de 45 minutos da minha agenda, você fala comigo, eu te mando um link, você escolhe o teu melhor dia e melhor horário, e você faz o agendamento e a gente vai estar olhando para esse conteúdo do Hub Insight com mais propriedade, tá certo? Obrigado, Juliane, pela tua presença. Tá? Então, eu estou aqui, disponível para vocês, seja no nosso webinar, seja no WhatsApp, vocês podem falar comigo a qualquer tempo, tá joia? Quero muito agradecer a presença de cada um. Júnior, muito obrigado. Né, Geilson, também muito obrigado. Né, Patrícia, Alisson, Cris, Micala, Juliane, Érica, tem mais gente aqui da Arte C. Né, então, muita gratidão pela participação de todos vocês e contem comigo como um parceiro estratégico aí para o desenvolvimento da liderança de vocês e do RH da empresa de vocês. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.